Oiê, tudo bem? Eu sou a Lari e faço parte do Cannabicast. Você sabia que o Cannabicast não é somente um meio de comunicação? É isso mesmo. Nós temos também uma assessoria canábica e eu vou te ajudar a conseguir o seu medicamento à base de cannabis. Me chama aqui, no primeiro link da descrição. Salve, curiosos! Bem-vindos a mais um Cannabicast. Aqui a gente fala de... aquele assunto que você já sabe, eu não posso falar porque o YouTube não gosta. Eu sou Fábio Mariano, tô aqui com o Renato... Ah, não, hoje ele tá do outro lado. Salve, Renatão! Renato Salve, Ventura, curiosos. Como sempre. Tranquilidade. Galera, a gente sempre fala que 2 burrinhos aqui, bota o nível lá embaixo, mas agora tem que botar o nível aqui, ó. Ih, amigo de colega antigo. Isso aqui é caso. Isso aqui é caso antigo. Não sei. Jair Calixto do Sinus Pharma vem bater um papo com a gente sobre cannabis medicinal, a maconha. É isso aí. Jair, muito bem-vindo. Agradeço demais. O nosso off-records aqui já valeu a pena para mim, porque conversamos bastante. Seja muito bem-vindo. Eles conversaram muito porque eu me atrasei, tá bom? Só pra vocês saberem, eu sou bem sincero. Calixto, prazer, cara, te receber, de verdade. Igualmente, obrigado pelo convite, Renato, pessoal, o público que está nos assistindo, muito obrigado. Deixa eu fazer um reparo aí, né? Eu sou ex-Sinus Pharma. Ah, sim. Ex. Eu te conheci no Sinus Pharma. Exatamente, eu sou ex. Hoje eu tô com moto próprio aí. Os seus projetos. Os projetos, então é um prazer que da hora. Esse convite. E, cara, vamos conversar. Espero poder aí aprender também com vocês, né? Gente que eu ia te pedir. Gente que é inteligente traz material de apoio. Você viu que ele trouxe material de apoio. Gente inteligente é assim. Mas não vou nem usar, viu? Não vai, certeza. Já estudou. Eu ia te pedir uma pequena apresentação pra gente, do Jair, e depois como é que a maconha entrou na sua vida pessoal. Nunca vi gostar tanto de entrar assim. Legal. Não. Renatão demais. Eu sou farmacêutico, Renato. A ciência farmacêutica entrou na minha vida quando eu comecei a trabalhar em farmácia. Comecei com 15 anos de idade, em 1972, ou seja, já completando 51 anos de atividade na área farmacêutica. Você tem 51 de atividade na área farmacêutica? Atividade na área farmacêutica. Entrou na farmácia. Que até a sua... Comecei com 15. Então, com 15 anos. Porque o Renato tem 51 anos, você tem 51. Eu nasci em 72. Ah, tá. Então quando você nasceu... Porra, velho! Você tava fazendo o seu primeiro cocô, ele já trabalhava na farmácia. Que legal. Entendi. Por isso que é o meu guru. Aí. Muito bom. E aí, meu sonho era ser médico, cara, aí ser pobre, tem que trabalhar, ajudar a sustentar em casa e tal, e putz. Aí chegou no momento que a USP tinha curso de farmácia à noite. Falei, putz, é aqui mesmo, porque aí vou conseguir. Tô na área de saúde. Tô na área de saúde, trabalho e consigo ganhar dinheiro e estudar. Aí foi o que aconteceu e fiquei muito feliz. Depois eu fui para a indústria farmacêutica. Fiquei 13 anos de farmácia, fui para a indústria farmacêutica, trabalhei em algumas grandes indústrias, multinacionais, nacionais. Depois, por último, estava no Sinus Pharma, fiquei 12 anos lá fazendo esse trabalho técnico regulatório aí, por 12 anos. Isso é Sindicato das Indústrias Farmacêuticas? Sindus Farmas? Congrega aí a grande maioria das empresas, praticamente. Entendi. São associadas, né? Não só de indústria, mas também da cadeia farmacêutica. Cadeia da ponta de lança. Exatamente. Então, e aí agora eu estou nessa área aí como consultor, botando meus projetos para fora aí e para não perder o rumo, né? Porque quando você começa a trabalhar com medicamento, cara, é um vírus que é uma cachaça. Não adianta. Pega e você vai até o fim da vida aí e não dá para parar, você adquire um conhecimento, você precisa transformar isso de alguma maneira para o legado. Você tem a necessidade de deixar alguma coisa. Você falou das aulas. Você falou em legado, agora eu lembrei das aulas do EAD. Então, nesse momento eu estou começando a gravar, já gravei 2 cursos, um numa plataforma Hotmart, né? Não sei se vocês conhecem, uma plataforma... Conheço, de vários cursos. Vários cursos, já gravei com um colega meu, que também foi da Associação Farmacêutica, e eu tenho um curso de gestão de riscos, um de análise de risco e o outro que vai subir para a plataforma, que é a de qualificação de fornecedores. São cursos bastante importantes. E agora eu estou gravando, a semana que vem, vou começar a gravar sobre cannabis. Sobre a parte regulatória da cannabis. Eu ia perguntar isso para você. Você falou de coisas importantíssimas, tipo, qualificação de fornecedor, logística,
A indústria da cannabis... Eita, como sou corporativo. Os dois... Eita, como sou corporativo. Não, é porque eu ia perguntar o seguinte. Brinca, a indústria de cannabis, a gente sabe como é que é. E assim, é uma indústria que começou de forma artesanal. Exato, Então, ainda tá, né? É o contrário, bem né? artesanal. É o sentido oposto da Exatamente. indústria farmacêutica normal. E aí você está falando que essa parte de qualificação de fornecedor, de logística, você está levando isso como consultoria para dentro da indústria dos cannabis que te procuram também? Como é que está isso aí? Não levei ainda, mas é natural que isso aconteça. Tá. Não levei ainda. O que eu gravei, os cursos que estão lá no Hotmart, são cursos mesmo da indústria Farmacêutica geral. Geral. Entendi. Mas, Renato, sabendo que os medicamentos de cannabis, né, quando eventualmente forem registrados como medicamento, eles vão ter que seguir todas as regras de Anvisa no que diz respeito à logística, estabilidade e tudo mais. Sim, Perfeito. Hoje eles estão como autorização, né? produtos à base de com autorização. Exatamente. Com autorização, mas como a Anvisa trata isso como medicamento, ele vai ter que seguir todos os ritos sanitários da Anvisa. Esse é o que eu vejo. Faz todo sentido. Mas eu falo muito aqui, eu falo com muita frequência. A regulamentação da cannabis tem que vir de antes, do Ministério da Agricultura, porque ela é uma planta. Exato. Tem que ter uma padronização de planta. Eu falo muito isso, eu sou até chato com esse assunto. Mas uma coisa que o Renato sempre pergunta, que a gente acabou passando e que me interessa muito no seu caso, primeiro porque você há de convir que a sua geração tem muito preconceito com essa planta. Opa. Muito. Opa, segundo que... Perdi amigos. É isso. Segundo que a sua linha de formação está muito ligada à alopatia como um todo. Exato, então, assim, exato. essa pergunta do Renato nunca foi tão relevante como hoje. Isso chegou. Como que você começou a fumar maconha? Mentira. Como que a cannabis entrou na sua vida assim, ó. farmaceuticamente, gente? Pelo amor de Deus. Vai ter que ser aquele assim, ó, uma vez eu tava andando. Aumenta a voz, põe a voz grave. Legal. Eu estava no Sindusfarma, ainda estava no Sindusfarma, quando a consulta pública da 327 estava se desenvolvendo. Tá. Desculpa, só um parênteses. Você saiu da Sindusfarma há quanto tempo? 2020. 2020, tá. 3 anos. Então, estava discutindo lá e participei de algumas reuniões, estava discutindo e olhar, falei, cara, pelo amor de Deus, eu aprendi na faculdade, meu, que tem um monte de efeito colateral, um monte de efeito, e tem. Né? Vamos aqui, não sei se os estudos mostraram o contrário, mas tem algumas coisas que não são boas quando você fuma. Sim, sim. Tá? Tem a questão da teratogenicidade, tem algumas outras coisas. Mas não estou aqui para discutir isso. E eu olhava... Peraí, teratogenicidade? A gente costuma falar o seguinte, explica pra gente o que seria. Não, deixa ele Uma terminar formação. o speech dele. Uma formação. Eu tá? tenho alguns pontos pra gente falar também, que eu não conversei com o Tommy antes. Agora, eu não vi outros estudos e carece muito de estudos ainda. Sim. Até dos efeitos da segurança e eficácia do canabidiol, THC e tal. Nós temos poucos estudos. Sim, então, sim. Precisa evoluir para a gente conhecer. Então, o que eu estudei na USP, Na época lá da na farmácia. época, era um dos efeitos. Isso em 1900 e... Eu fiz a faculdade de 80 e 85. 80. Beleza. Não, só pra eu ter uma ideia de linha do tempo. Só. Então eu estou só explicando a minha... Não, perfeito. contrariedade naquela época. Perfeito, Aí eu olhava ali, Era a informação que você recebia. Aí eu olhei e falei, pô, vou discutir esse negócio, cara, puta, mano, que isso? Mas aí, como todo ser humano que tenha o mínimo de inteligência... Perfeito. E eu sou uma pessoa aberta, apesar da minha idade, eu sou uma pessoa aberta a tudo, sou uma pessoa envolvida com tecnologia, eu não desprezo nada, não desprezo nenhum conhecimento, a minha mente não é travada, tem alguns valores que eu conservo até hoje. Claro. Sim. Óbvio. Que devem ser preservados. Mas tem a curiosidade. Mas eu falei, pô, peraí, comecei a ver, comecei a olhar, falei, poxa, não é o que eu estava imaginando, tem algum sentido, né? Começaram a falar do canabidiol e mais. E aí uma colega minha, na qual a Maria José Delgado Fagundes, que a gente grava um podcast. Isso que eu ia falar, A gente grava. Maria José. Na verdade, a gente não tem. Nós começamos a transformar em podcast agora os vídeos que nós gravamos. Então a gente grava entrevistas com pessoas da área, com cientistas, pesquisadores, médicos,
dentistas, veterinários, mães, igual vocês fazem. Igual a gente tá fazendo Legal, aqui. legal, É, legal. é a mesma Só que a mesmo gente estilo. grava, eu gravo um vídeo, edito e posto no YouTube, LinkedIn e tal. E depois a gente pega, converte isso num podcast e coloca no Spotify. É o que nós estamos fazendo. E antes disso ela me convidou para um trabalho numa associação lá na Paraíba para ajudar na questão de melhoria do processo, porque todas as associações começaram artesanalmente, Renato, você sabe Sim. disso. Sim. Então, para tentar estabelecer um sistema de qualidade, produção, com documentação, coisa que eu conheço, né? Trabalhei em indústria farmacêutica, conheço. Então, tive o meu primeiro contato. E aí começaram a quebrar as barreiras, né? Nesse sentido. E essas gravações também, então, claro que canabidiol, tem algumas coisas que, para algumas enfermidades, a gente sabe que realmente puxa para o autismo, né? Para epilepsia refratária. Não há o que contestar, né? Parkinson é nós muito entrevistamos difícil. Duas mães com duas crianças, uma com epilepsia e o outro menino com paralisia cerebral. Cara, do depoimento da pessoa. Então, Não tem- você não tem que relato não tem olha, o que a senhora falar." está equivocada, não dá para você falar isso. Parkinson Porque e ela gosta- Alzheimer também, viu? O meu tio lá em Andradina, quando nós estávamos falando De roça, de é. roça, tal, não sei o quê, fogão a lenha, ele está usando cannabis para Parkinson. Então, assim, acredito que para algumas enfermidades realmente tem, a gente precisa de mais pesquisas de segurança eficazes. Com Então, certeza. Respondendo a sua pergunta agora. Como Não, é que não tem chegou? preconceito. Não, mas Chegou dessa chegou forma, através assim chegou dos com o Pharma, convite na 327, fazendo, mas assim, eu imagino também, Um suporte técnico e você foi conhecer É. a indústria. Fui conhecer e aí eu tirei foto lá de pé de maconha, de extrato, plantio. aparentemente Então, pra você chegou da forma mais informativa possível, porque você estava científica, técnica e tal. Você tava na discussão pública sobre a 327 envolvido diretamente. Exatamente. Então, o que foi de gente lá defender a causa com dados, porra, é exato. incontestável. É quase que Então, incontestável. Aí, mas agora, pessoal, como técnico, aí a gente tem que sempre que enquadrar em alguma forma, né? A gente não pode ser relapso de falar, isso aqui é uma planta que às vezes é uma plantinha e tal. Não, não é, tem os seus efeitos. E também não pode ser tão rigoroso, né? Tanto que Como um sintético. Exatamente. Ele tá... Exatamente. Tanto que as resoluções que tratam da 344, que a 344 é de 98. Sim. Só que ela vem sendo atualizada praticamente cada 3, 4 meses, as listas... Entra são- é a lista de Sim. tarja preta. Sim, É. sim. E, recentemente, a Anvisa tirou do 2016, cara, foram tantas alterações, tirou da Tirou lista do de proscritos, proscrito e é, botou para 2016. entorpecente e psicotrópico. Porque, Já é um passo acho- gigante. gigante, É. porque aí me corrija se eu estiver errado. No Brasil, a legislação é acima de 0,2% de THC, ele é considerado tarja preta. E abaixo, ele é considerado tarja vermelha, não é isso? Não, ele tá falando assim, tipo, as listas... O canabidiol, tirou o canabidiol da Ah, o lista canabidiol. pra Eles são cá. tarja Não preta. o cannabis medicinal. Porque aí, se eu tiver um alto concentrado de THC, por exemplo, ele é um tarja preta, certo? Os dois são tarja preta. É, o THC. Os dois são tarja preta. São. Mas ele não é proscrito, ele não é Não, proibido. mas proibido. Tá, entendi. Proscritos são... E não é só porque é maconha, é o cannabis. Você não que é consegue nem proscrito, estudar. Não. Você não Se consegue você nem olhar estudar. lá, existem várias outras substâncias que são proscritas. Mas, por exemplo, São proibidas. psilocibina, que vem de... Ele não é proscrito. Proscrito. É? É, Ah, não sabia. é proscrito. É proscrito. Então, significa que isso não pode entrar em... Mas, Agora só que o pessoal usa como, é igual a ayahuasca, usa como religioso. Mas tem um E aí, grupo aí e aí querendo, dá uma quebrada. querendo liberar esses... Psicodélicos em geral, né? psicodélicos. Estão Cara, eu querendo tenho liberar e- eu tenho uma liberar, visão tão eu tenho uma visão tão diferente disso. Eu acho sim que tem que ser regulamentado, mas vou dar um exemplo que aconteceu essa semana e você deve ter percebido que eu sou meio marombeiro e tem tudo a ver com o meu mundo, que é o negócio do uso dos esteroides com fins estéticos. Beleza, pra mim é uma cagada. Vou explicar o porquê. Sempre se usou esteroide. Ninguém nunca deixou de usar esteroide porque era proibido ou permitido. E assim continuará. A diferença é que quando você permite que o médico faça a prescrição, o médico tem um controle. Se você não permite que o médico faça a prescrição, vira bagunça. Aí o cara vai usar do jeito que ele quiser.
Exato. E aí, você sabe usar esteroides anabolizantes, tem vários problemas. Hepatotóxicos pra caralho. Beleza, o médico. Se o médico tiver no controle dessa situação, é muito mais fácil de administrar isso. Então, É assim como eu acho da cannabis também. Pra mim, proibição é uma cagada. A gente fala da regularização e regulamentação. São coisas completamente diferentes. Você ouve, parece que é a mesma coisa. Um orienta e o outro trava. Sim. Então, quando você trava, você tem consequências. Que a gente, infelizmente, no Brasil, as coisas vão sendo feitas meio que amarretada. Faz, corrige. É muito tentativa e erro. Mas, só que tá caminhando. Isso eu concordo. Eu conheço o pessoal da Fiz, há 12 anos trabalhando. Eles têm uma responsabilidade imensa. Concordo também. Eles podem ser processados. Ministério Público, exato. Pode ser processado, pode ser, sabe, tem uma série de coisas, porque eles têm uma responsabilidade com a saúde em primeiro lugar. Então, as coisas funcionam assim, Renato. E aí eu estava esses dias elaborando as aulas desse curso que eu vou gravar semana que vem sobre cannabis. Eu estava fazendo algumas reflexões, né? Fiz um curso lá pela Unifesp, né? Como você também fez. Fiz esse curso pela Unifesp. E li muito material e tal. E o pessoal, poxa, era proibido. Esse proibicionismo, que eu acho uma palavra horrível. Desculpa. Proibicionismo. Você tem que olhar o contexto da época. Tem que olhar o contexto histórico. Poxa, as coisas vão acontecendo conforme a ciência vai evoluindo e o conhecimento vai tomando conta. Concordo. Quando você conhece, acabou. Aí desarma e começa, como você falou, regular de uma maneira saudável para não proibir ou para possibilitar que as pessoas façam um uso adequado e utilizem seguro para as suas enfermidades e suas necessidades. Concordo muito. Como ser humano. Então, eu olho e falo, puxa, há 150 anos que é proibido. Pô, cara, quanto tempo que nós temos de conhecimento regulatório? Vamos fazer 1950, 40. Eu ia falar 60 anos. Eu ia falar 60 anos. Mais ou menos. É mais ou menos isso. Que a coisa começou a ficar séria. Sim. É isso. Você sabe quando surgiu o primeiro documento de boas práticas de aplicação? Nossa, eu vou até anotar. 1963, na FDA. 63. Cara, acertei na mosca, então. Porra! Joga na Mega Sena. Caralho, acertei na mosca. Puta que pariu. 60 anos. 60 anos. 63. Porra! E por que processos de alimentação. Por que aconteceu isso? Tiveram problemas com sulfanilamida e com outros medicamentos, onde crianças morreram por conta contaminação cruzada. Contaminação cruzada, um monte de coisa. Eita, como falam uns nomes estranhos. O que é Nós não sei nem falar. Quase nem se usa mais, mas é uma sulfanilamida. Eram produtos utilizados para infecções. Sulfanilamida. Infecções de pele. Crianças morreram por causa dessa merda? Isso você está falando de 1960, anos 60. 62 aconteceu isso. Então, aí criou-se uma lei e aí a FDA aí começou a se estruturar direitinho e começaram a publicar as primeiras normas de boas práticas de aplicação. Nos Estados Unidos. Cara, 63. Nos Estados Unidos, isso. Nos Estados Unidos. Tá. Até chegar aqui ainda demorou. Lógico. Aí 67, o MS foi e tal, até ter. Então, assim, a nossa primeira boas práticas de fabricação aqui no Brasil, a efetiva mesmo, com normas, direitinho, texto, artigo, etc e tal, foi 2001. Ô, louco. Ô, louco. Você acredita? A gente tem 22 anos só de... Exatamente, de uma norma estruturada. Para ter auditoria, para ter acompanhamento. A primeira norma... Mas lista de proscritos já tinha, porque a cannabis era, certo? Tá, ok. Daí eu vou chegar nesse ponto. Não, só para eu entender. Eu vou falar da 6368 que tem essa questão da... Eita, como são técnico! Tá difícil para mim, mas vamos indo. Mas a primeira, efetivamente, foi uma que chamava PNIF, Programa Nacional de Inspeção de Indústrias Farmacêuticas e Farmoquímicas, 1995. Ainda é muito recente, mano. Era um checklist. Sim, era só um guia. Era só um guia. Era só um checklist. Tem, não tem. Tem, não tem. Tem, não tem. Tem boas práticas, tem limpeza de equipamentos. Pelo amor de Deus, isso é o mínimo. Não era. Bicho, uma farmacêutica da limpeza de equipamento é o mínimo. Mas aí é o que a gente está falando. Se você vai pegar agora, se você pegar agora algumas pessoas que
por necessidade, começam a trabalhar com plantação de cannabis, você tem dúvida que nego não lava equipamento de um lote para outro? Não tenho nenhuma dúvida. Então, é isso que ele está falando. Tipo assim, o lance que pega é que você começa a trazer esse tipo de conhecimento. Se não é no Brasil chegou em 2000 e pouco, Não, tá adianta certo, tá certo pra isso caralho. que é, tá certíssimo. Eu preciso até fazer então a reparo FDA, aqui, ó, a FDA foi a... Pô, já está exagerando, 2001. Nós tínhamos coisas antigamente do Ministério da Saúde. Isolados, esforços isolados. Mas não era uma coisa extremamente abrangente. Difundido como a Anvisa faz hoje. Ela publica uma norma, ela faz treinamento, ela se reúne com as empresas, faz com as consultas. associações. É uma coisa ampla, mas não tinha. Tem um documento de 82, cara, eu tenho esse livrinho. Olha só, agora porque eu sou velho, né? Cara velho. Não, a gente. Eu falei, eu imagino. Jamais diria jamais diria uma coisa dessa. É um livrinho do Ministério da Saúde, de 1982, um negocinho, uma brochurinha pequena, 82. Lá já tinha alguns. Se não me engano, da época do Carlini, se não me engano. Professor Carlini? Da época dele, se não me engano. De 1982, tinha lá as boas práticas de fabricação, mas era uma coisa que era meio... E as empresas utilizavam. Então, assim, a primeira regra... Então, colegas, atenção, hein? A primeira regra estruturada, do jeito que nós conhecemos hoje, separada por capítulos de qualidade, produção, estabilidade, embalagem, etc., foi 2001. Antes tinha, mas era assim era ainda uma coisa inicial. Então a primeira norma de boas práticas de fabricação, 1963. Então como é que eu quero dizer que a maconha está sendo proibida desde tanto que ninguém fez nada? Cara, é tudo conhecimento que vai evoluindo ao longo do tempo. Isso eu concordo. E agora nós estamos numa profusão de estudos e tudo mais. Eu tenho certeza que daqui a 10 anos eu vou olhar para trás e falar, puxa, nós já estamos aqui, evoluímos. Então, que ridículo que era em 2023, o pessoal... Mas é a evolução da ciência. Normal. Não, a janela abre e não fecha mais. Exatamente. A gente fica o seguinte, a gente fica lamentando, olha como é que Israel foi lá para frente. Olha, só que, por exemplo, o próprio Rafael Michelin, ele tinha contato com o Carlini. Eles se conversavam. Então, tipo assim, a coisa não morre. Claro, a politicagem é muito forte. A gente sabe que existem interesses. Então, isso em todo lugar tem a indústria interesses têxtil comerciais. Que não quer, é a indústria plástica que não quer, é a indústria farmacêutica que não quer. Então, existem os travamentos, mas não é que o cara chega lá. Basta não financiar. Como é que a farmacêutica faz? Basta não financiar. É que, mano, na verdade é que é muito difícil plantar. Plantar é uma merda. A gente tava conversando pra indústria farmacêutica é uma merda plantar. Os caras não querem ter um campo de plantação. Eles preferem sintetizar um negócio em laboratório. É muito mais fácil. Até a página 10, amigo. Controvérsias. A controvérsia. Sabe por quê? Quero saber. Grandes produtores de sementes são da indústria farmacêutica. Sementes de cannabis, de geral. De produtos. Grandes grupos, você fala falando. Uma Unilever. Bayer, então são empresas entendi. Que tem essa parte. Então, de agronegócio. Se eles colocarem a mão, cara, vai ter um... Concordo pra caramba. Eu posso fazer duas observações aqui que são importantes. Em casa, tá? Puta, obrigado. Faz de conta que você tá na sua casa. Faz de conta que você tá no podcast que você apresenta. Faz quase um ano que a gente faz isso aqui. Quase um ano. Duas coisas importantes. A gente falou da Anvisa e eu quero deixar aqui o meu máximo absoluto respeito à Anvisa, tá? De todas as instituições brasileiras que lidam com saúde no Brasil, talvez ela seja mais séria. Super. Eles são sérios, eles são razoáveis, eles fazem as coisas direito. Então a gente às vezes fala mal da Anvisa, de certa forma, porque a gente fala mal de todo mundo aqui. Mas, porra, a Anvisa eu tenho um respeito fodido por ela. Eu já tive a oportunidade de... Assim, a gente fala da Anvisa como um monstro, de ir no parlamento. Não, a Anvisa é foda. A Anvisa, quando criou a RDC 73... que é aquele negócio, quando ela passou para a indústria a responsabilidade, tipo, você me diz que está seguro, quem mais conhece esse medicamento é você. Lógico. Me explique. Eu fui várias vezes no parlatório explicar desenvolvimento de embalagem, troca de material, e você vê um corpo técnico preparado. Os caras sabem o que estão falando. Foda. Mas eu fui discutir estatística e tinha um matemático da Anvisa. Tem estatística. O cara me deu uma aula de estatística. Só acho que eu levei um reforço. Então assim... Você com certeza você ficou de DP. Fiquei da merda. Não. Se você não tiver... Desculpa. Se você não tiver sério, robusto na defesa, você vai
Você vai voltar para trás. Sim. Vai voltar então, com o rabinho entre as pernas. Então você tem que ter... É uma da séria mesmo. Você tem que ter bastante pessoas que se preparam e estão se preparando. E eu acho que é mega importante a gente salientar o quanto a Anvisa é séria e o fato de que a gente tem cannabis... Gente, nunca esqueçam, você que tá assistindo, nunca esqueçam que existe uma treta monstruosa entre o que a Anvisa fala e o que o CFM fala. E nós só temos acesso a cannabis hoje porque a Anvisa tancou o bagulho. Ela pôs o pau na mesa e falou assim, vai ter e foda-se. O plantio não foi liberado porque ela sofreu pressão do Congresso. Tá vendo? E a consulta pública do plantio... 49954. Eu não lembro a consulta pública. Eita, como gosto de número. A consulta pública do plantio foi retirada de pauta por conta das pressões que ela sofreu, porque ela ia liberar. Então, assim, tem gente lá com bastante conhecimento, preparada, e eu tenho certeza que agora... nós já temos material suficiente, né, com essas importações todas, com essa gama de informações que nós temos sobre as enfermidades, com a própria evolução da 327, essa amplitude de conhecimento. Tenho certeza que a partir de agora nós vamos ter... Já está tendo, né? Por exemplo, a gente estava falando que algumas universidades já estão tendo acesso a plantio para pesquisa. Porra, isso é um ganho agora, deixa eu te falar uma coisa, absurdo. Eu acho que no passado não havia interesse sobre a maconha. Não havia interesse. Como era proscrita, ninguém se interessava em pesquisar. Eu pego uns 10 caras que tinham um interesse absurdo. Zoeira. Não. Zoeira, Calixto, relaxa. Eu tô falando de coisa científica. Tô brincando. Tinha uns maconheiros aí que tem um interesse absurdo. Mentira, brincadeira. Não pra estudar. Mas vamos falar da 6368 que eu falei. Era de 1976. 6368, tá aqui. Lei das drogas. Aí tu lei das drogas, maconha, droga. Pega lá o parágrafo 1º. Nossa, que nerdola, eu vou até anotar. Artigo 2º. Parágrafo 1º, artigo 2º. Comer, beber, produzir, transformar. Aí o parágrafo. Você, desde que liberado por algum órgão, você pode usar, um médico, se você tiver orientação médica, você pode pesquisar e tudo mais. Então, tem uma abertura desse parágrafo. Agora, eu não sei se... Aí eu desconheço. 76 eu tinha 20 anos de idade. 76. Por que ninguém nunca bancou? 20 anos e 76? Ih. Você nem nasceu, Não, tava faltando 9 anos pra eu nascer ainda, exatamente. Por que ninguém nunca usou essa brecha? Então, aí eu não posso ser leviano de achar que ninguém pesquisou, ninguém quis saber, porque como eu não conheço, eu não sei como é que isso aconteceu lá em 76. Ou se havia interesse, as pessoas tentaram e realmente ninguém aprovou. Exatamente. Tinha gente pesquisando. Entendeu? Só que chega a hora de um estudo clínico. Quanto custa um estudo clínico? Ah, tá, entendi. Tem que ter alguém para bancar. Tem que ter alguém para bancar. Relato de caso, estava tendo. Indústria farmacêutica é foda. E outra coisa, nessa época, gente, assim, poxa, no mercado há tanto tempo, a pesquisa no Brasil, nessa época, não era uma coisa, não existia pesquisa. Era só internalização. Não tinha pesquisa. Desenvolvia fora. Hoje nós já temos pesquisa. Temos pesquisadores, temos pesquisa, né, de alguns anos para cá, né? Desde a década de 90 já... Quem eram as maiores farmacêuticas nos anos 70 do Brasil? Nacionais. Roche, Merck, Bayer. Roche, Merck, Bayer... Essas que são as mesmas até hoje, na verdade. Hoje, no Brasil, fusões, mudou, né? São as nacionais. Ah, é? Em termos de volume, de unidade, de venda, são as nacionais. Por causa da lei de genéricos, talvez? Também, e por causa da mudança de portfólio, né? As empresas internacionais, elas voltaram muito para os biológicos. Oncobiotec, exatamente. Pera. Gente, tá difícil pra mim hoje. Concobiotec. Porra, Renato, que porra é essa, Renato? Perdão. Oncobiotec. Onde dá dinheiro. Ah, tá. Para oncologia, para doenças neurológicas. Sistema nervoso central. Você se defende de genérico. Se você faz um produto de alta tecnologia, nanotecnologias e o cara teria que ter um investimento muito fudido. E o que elas fizeram? Elas começaram a vender os produtos delas mais antigos para as indústrias nacionais, produtos similares, né? Tá, entendi. Muito produto que era de multinacional está na mão hoje das empresas nacionais. Então, ganha um novo nome? Não, mantiveram a marca, né? Mantiveram. Mantiveram a marca. Então, as empresas
faturamento hoje das empresas nacionais é muito superior ao das internacionais. Dá 2 exemplos. Eurofarm é um desses casos? Eurofarm, EMS, são... EMS, tá. Exatamente. Qual? Onde eu trabalhei, a Ipera. Eita. Então essas empresas... Já vi que a parte de recursos humanos da Ipera não é aquelas coisas... Mentira. Mas elas também, Renato, estão entrando também na terapia genética, né? Então são medicamentos, são de prevenção. As nacionais? As internacionais. As internacionais, tá. A terapia genética você vai direto no paciente lá no hospital. Não tem trâmite de distribuição. Você pega lá no seu laboratório e vai aplicar. Então você está me falando o seguinte. E é produto de milhares e milhares e milhares de dólares. Então você está falando o seguinte, Caríssimo. a indústria de alopatia... Vai separar a humanidade, porque, porra... Vai. É o que eu ia falar. A indústria de alopatia... A indústria de alopatia está seguindo 2 caminhos. As indústrias nacionais, que têm uma capacidade de investimento menor em relação à capacidade fabril, elas estão indo nos basicão. Algumas têm pesquisa. Tá. Tem algumas nacionais que têm pesquisa. Tá? E as internacionais... Mas não se compara ao poderio das empresas econômico, claro. Que, para você pesquisar uma molécula nova e colocar no mercado, é $1 bilhão, Isso que eu ia falar. pelo menos. As nacionais, elas não pesquisam moléculas. Elas pegam, tipo assim, a molécula está sendo discutida na Índia, em Israel, põe para teste. Aí começa a ter um desenvolvimento lá, os caras trazem para cá mais rápido. Põe para teste. Mas tem, Renato... Tem gente desenvolvendo, tipo assim, uma Fiocruz da vida lá, desenvolvendo. Tem umas 2 ou 3 empresas aqui no Brasil. Porque é muito caro. Mas muito pouco ainda, sabe? Aí é uma coisa muito incipiente, face ao mercado. Ao mercado Tá. como um todo. E só concluindo, e aí essa segunda linha que vocês estão me falando, que são as multinacionais, que são mais capitalizadas e tal, mais investimento em pesquisa, elas estão indo para uma linha que é a linha da mudança do estilo de saúde, que é o que você está me falando, linha oncológica, que alta tecnologia, linha de biotecnologia, linha de terapia genética. Esses caras estão indo nessa linha, porque é mais difícil de copiar. Sim, e o retorno é maior. O retorno é muito maior, né? Tá, beleza, entendi. Entendi. Assim, estão aumentando o ticket médio deles, no final das exato, contas. Milhares de vezes. Tá, agora, ok. Agora, mas uma coisa é certa, né? Esses medicamentos de pequenas moléculas, né? Pequenas moléculas são sintéticos. Uhum. Genéticos, O AS. Adoro o AS como exemplo. Esses tipos de produto, na minha opinião, vai demorar uns 50 anos para sair do mercado. Não vai sair, eu acho. Nem 50. Talvez também não saia. Acho que não. Porque existe um... Então são produtos baratos que atendem, que funcionam. Sim. Socialmente, o mundo... A gente tem que pensar aqui, é um fato óbvio. O mundo é muito desnivelado socioeconomicamente, né? Então, assim, vai chegar um momento que algumas pessoas vão ter acesso a biotecnologia ou tecnologia genética. Mano, cara, é 10%. Lá na Índia, o povo é muito pobre. O povo vai continuar comprando a S e tá tudo bem. Exatamente. Então, assim, eu diria que para você romper essa bolha, milhares de anos, talvez. A minha namorada é farmacêutica. Se o sol não explodir. Ela tem um cachorro que tá com uns problemas lá, doença e tal. Ixi. Articulação. Tomou um medicamento biológico, custa 400 pau, eu não R$400. Eu posso falar o nome do... R$400. Pode, fala. Eu tenho um cachorro que ele toma Artrolive. O que é artrolive? A artrose, imagino eu. Para artrose. Articulação. Ele tem glicosamida e... Mano. São 2. Gente, eu acho... Ô, Letícia, faz a gentileza pra nós. Põe um vocabulário, um glossário, né? Tá muito difícil. Hoje tá osso. Brincadeira. É muito termo técnico. Pelo amor de Deus. Não, mas todo esse... E ficou legal porque, tipo assim... A gente nunca falou de alopatia assim, nesse nível que a gente tá falando hoje. A cannabis eu acho interessante, que a gente estava até conversando sobre isso. Eu posso fazer relato de caso, que eu uso, né? Comecei tomando para ansiedade. Não, começou fumando nos anos 80. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros aqui. Depois já tinha parado. Aí tá bom, ok. Comecei a tomar por causa de ansiedade. Tava tomando venlafaxina, tava tomando Rivotril, tava uns cacete, né? E aí comecei a tomar o canabidiol. E aí, cara, voltei a dormir, voltei a me alimentar melhor, não fiquei mais gripado, melhorou até hiperplasia de próstata. Você vai dando um monte de efeitos adversos. Só que eu sempre pensei nisso. Por exemplo, Renato, eu tenho problema com THC. Então, por que eu acho que mesmo o canabidiol... Primeiro, o canabidiol é uma erva santa? Sim. Mas não é um bombril para todo mundo usar para tudo. Por quê? Cada um tem que se conhecer. Aí, ele amarra de tal forma que a medicina é integrativa total. Tipo,
Pro Fábio tem que ser isso. Pro Jair tem que ser isso. Pro Renato tem que ser... E o meu não pode THC. Se tiver o THC, arrebenta com tudo. Que tem muita conexão com o que vocês estão falando da indústria a própria alopática, das internacionais, que estão trabalhando com biotecnologia e genética. Cara, genética é uma para cada um, não tem conversa. Beleza, existe... O que acontece hoje, né? Você falou nessa questão de para você serve, para outro não serve, para mim também. Requer estudo. Mais ou menos. Precisa de estudo. Clínico. Você tem estudo clínico para saber qual a dose. Hoje o médico ele não sabe a dose. Entrevistaram me você tem que fazer. Então, você tem que vai conversando, gota por começa gota. com 2 gotas, 4 gotas. Então você não sabe a dose. Então você precisa chegar nesse conhecimento. Nós precisamos ter esse conhecimento. Efetivamente, esse conhecimento, saber quanto que eu vou ter de canabidiol e de THC em cada produto, que pode ser que tenha N tipo de produto diferente. As gamas são gigantes. Ou pode ser, exatamente, pode ter um só canabidiol, só THC, ou o canabidiol, canabigerol, já está falando muito do canabigerol. Canabinol também, está se falando muito. O canabinol, canabigerol, ou seja, como é que eu vou ter essa dosagem para poder atuar em cada uma Precisa estudar. Precisa estudar. Esse que é o lance. E aí, Renato, conhecer... O conhecimento é tudo. Conhecer, saber qual que é o limite da segurança e da eficácia de cada um dos compostos. Vamos saber da segurança. Uma das coisas que eu perguntei uma vez para uma pessoa aqui, eu vou perguntar para você também, Calixto, porque me parece que você tem um conhecimento muito grande sobre moléculas isoladas, assim. Mas eu perguntei. A gente fala muito sobre o uso do efeito comitiva, né? De usar o composto como um todo, que uma coisa alimenta a outra. Beleza. Uma vez eu perguntei assim, beleza, dá para fazer um estudo na seguinte linha. Eu tenho 10 compostos que eu conheço, que eu controlo. Eu isolo todos eles, isolo cada um deles, eu faço uma dosagem específica. Então, para você vai usar 10 miligramas de CBD, 5 de CBG, 2 de CBN. Isolar todos e depois juntar para o que o Renato ficaria bem com isso. O que você acha disso? Puta, acho fantástico. Seria só o custo de você isolar, né? De você sintetizar cada um, mas eu acho fantástico. Eu acho fantástico. Mas foi assim que surgiram todas as moléculas, né? Você foi a partir de uma, você foi modificando, você foi indo por similaridade. Ou seja, eu fiz a cagada de transformar. Eu acabei de fazer com uma pergunta cagada de transformar a cannabis medicinal num alopático qualquer. Sim. Ah, que legal. Não, mas é provável que tenha. Mas vai ter que caminhar para assim. Vai ter que caminhar para isso. Já tem. Talvez não nesse nível, tipo assim. Você chegou no negócio muito. Mas. Vocês assistiram? Tem um filme com Chris Hemsworth que ele... Uma pessoa tem um negócio assim nas costas, você já viu? E aí no celular ele libera cada um dos compostos pelo celular. Nunca viram? Não. Tá no Netflix, depois assistam. Eu pensei em alguma coisa desse tipo. Você coloca tem uma maquininha ali, que a maquininha tem 10 compostos diferentes da cannabis, você chega no médico... no teu sistema endocannabinoide vai dizer, tá faltando tal coisa, aí tu vai lá e... O médico fala assim... Uma bombinha. O médico fala assim, ó, cara, a sua dosagem é essa pra cada um. Você chega lá e fala assim, é essa, processa. Ele fala, vira um negocinho e você, pum. Seria o futuro, mas assim, perderia um pouquinho eu acho que perderia um pouquinho da essência. Da essência do extrato vegetal, né? Porque você não consegue, quando a gente estava conversando sobre isso, tipo assim, choveu muito, alterou. O que o pessoal está falando, os médicos falam, pesquisadores falam, é que o extrato ele é tem muito menos efeitos colaterais do que a molécula isolada. Sim. Porque você tem o efeito ali de terpenos. Sim, eles se ajudam, né? E outros fitocannabinoides que estão lá dentro, ele talvez nem conheça também, né? A gente sabe, tem mais de 300, sei lá, e os caras... Então, assim, talvez esse conjunto todo aí é que tenha um benefício harmônico aí, homeostático, né? Equilibra. Esse equilíbrio aí. Homeostase. Adoro essas palavrinhas. Homeostase é uma palavra ótima. Entendi. Eu tive... real, é uma palavra ótima. Eu tive uma conversa com o Wellington Brix. Ele é um cara, pelo que eu conheço dele, ele tem um conhecimento fodido e ele tá numa linha de pesquisa exatamente falando sobre terpenos e flavonoides. O quanto eles influenciam dentro do tratamento do espectro total da planta. Então ele está falando assim, depende do tipo, né, da espécie da cannabis que a gente está trabalhando, ela tem uma característica de terpenos, por exemplo. E assim,
a linha de pesquisa dele está indo no seguinte sentido. Eu preciso que o determinado terpeno X abra um pouco mais o sistema canabinoide. Para o Renato, essa espécie tem os terpenos certos para ele. Ele tem que tomar óleo dessa. Eu falei, cara, isso é incrível. Só que é impraticável. É incrível. Só que é impraticável. Com fins industriais, é impraticável. Como é que eu vou fazer isso? Não vai. Como é que é uma visão farmacêutica disso, Calixto? De forma natural, eu acho difícil pra caceta. É difícil. Porque, primeiro, você não tem. É difícil até você dosar o que tem lá dentro. É mais complicado. A mistura toda que tem no extrato. Então, fica meio complicado. Você tem que arrumar marcador para cada. Padrão para cada um. Para cada uma das moléculas identificadas. Você tá maluco. Então, é uma coisa. E outra coisa, né? O conhecimento dos fitoterápicos, ele evoluiu de 2014 para cá, 2011, quando a Anvisa começou a trabalhar com os marcadores, começou a realmente colocar mais regras de controle sobre os fitoterápicos. Sim. Até 2010, né, que eu me lembro aí, me perdoem os colegas aí que estão envolvidos, não tinha tanto rigor no controle da estabilidade. Teores e estabilidade. Como tem hoje. Então, você veja que as coisas foram evoluindo ao longo do tempo, né? Então, pelo que eu estou vendo, ele vai continuar sendo um fitoterápico, né? Fitoterápico é medicamento, né? Da cannabis, né? A cannabis vai entrar, a gente imagina que ela vai entrar pelo caminho do fitoterápico. Imagina que ela vai entrar pelo fitoterápico. Por exemplo, dei um exemplo dei o exemplo de. E eu vou entrar nessa linha de novo. Eu adoro. Controlado, sim. Não, eu falo o seguinte: é só para você trabalhar imaginando que você vai lidar com o extrato. Exato. Se direcionar, por exemplo, a gente falou agora há pouco do. Porque dependendo de como a lei é escrita, ela já direciona para um campo. E eu acho que não vai acontecer isso. Mas não consegue. Não vai. Ela vai deixar aberto. Vai deixar aberto. Vai deixar aberto e não tem porquê. Você está tratando de uma planta, você vai fazer extrato, não tem porquê. Fala, não, a partir de agora só vai ser sintético. Exato. O meu medo é vir uma canetada e falar, só confio no sintético. Sabe o que acontece? Aí você pode acontecer. Não. Difícil. Eu tô vendo. Eu acho que a porta tá aberta. Pelo que você tá vendo lá dentro, tá ótimo. Eu tô vendo aqui. Na movimentação, nas conversas. Não, é outra coisa. Você está falando de uma planta. E a pressão para plantio é muito grande. Concordo. Plantio, extrato. Principalmente no que tange ao cânhamo. Eu vi que isso a gente falou na última vez que nós conversamos. Teve agora uma resolução do STJ que ele subiu todos os processos de cânhamo industrial, que tinha um monte rolando. Como tinha um monte rolando em esferas menores, o STJ falou, não, para tudo. Traz tudo para mim, eu vou analisar todos como um todo e dar uma instância de jurisprudência para que seja um padrão. E, cara, é o que você tá falando de plantio. A pressão é tão grande porque tá todo mundo pedindo essa porra. Começou a ficar. O lateral começou a ficar tão grande que falou, vamos fazer a regra. Tá todo mundo vindo. É o que vai acontecer com o plantio da maconha também. O lance do plantio, eu sou muito a favor do plantio. Mas quando eu li o projeto de lei, eu fiquei preocupado. Porque ele é um plantio. O plantio está sendo muito direcionado para ser indoor, né? Trancado, em vaso, com segurança. E aí, se eu pensei no plantio, Renato, quando eu pensei no plantio, na PL, eu pensava que era para acessibilidade. Para aquela pessoa que não consegue adquirir, mas não, o plantio está sendo. A PL está sendo direcionada para ter. 99? Para dar condições das pessoas terem o PLS 5295? Não. Esse é mais amplo. 5295? Aí ele abre mais o... Mano do céu, vocês são uma biblioteca numérica. Porque, assim, impressionante. Ele fala PL 5295. Pesquisar. Como é que é? Do apoio para pesquisa, ciência e tudo mais. De quem que é essa PL, você sabe? É do Senado. Do Senado, da Câmara de Mas é da comissão. É da comissão, não é de uma pessoa. Não é de uma pessoa. É de 2019. Esse PL eu achei bem interessante porque ele é amplo e ele fala do plantio, o plantio será obrigação ou responsabilidade do órgão
interessante. Trata disso, que é o Ministério da Agricultura. Mapa. Que é a minha discussão. É a minha discussão sempre. Não dá. E aí, tem como. além disso, o que eu gostei é que ele fala da questão de apoio científico e tecnológico. Perfeito. Porque Então, precisa. Cooperativas. E o que eu ia Então esse PLS eu achei ele bem interessante, ele fala dessa questão toda e eu acho que aí abre porta para um desenvolvimento. Uma Embrapa da vida entrar no circuito. Exato, precisa ter Embrapa. A Embrapa tem que entrar e fazer a cartilha, acompanhar. Empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Boa. É uma das maiores empresas. Boa. No Brasil tem esse, a Embrapa é forte. esse agronegócio forte. forte, porque a Embrapa pesquisa muito. É que faz pesquisa genética em plantas, né? Faz tudo e repassa eu acesso as cartilhas. Então, tipo assim, você pensou em fazer... Você é muito nerd, mano, na moral. Não, pô. Não é? Eu gostei, tipo assim, apareceu na minha chácara lá, abelha assim, ferrão. Pô, achei do caralho. Aí, Embrapa, cartilha, tu pega de graça, bicho. Nerdola. Cartilha, mandioca. E é bom que as pessoas conheçam. Não é possível. Que as pessoas saibam o seguinte. Qual que é o outro lá que você O gosta? agronegócio brasileiro recebe muito pouco subsídio do governo, diferente do europeu e do americano. Uhum. No orçamento anual do Não vai. governo americano, já tem lá bilhões de dólares. Para pesquisa e manutenção. Não, bilhões de dólares para os fazendeiros. Para incentivar Mas mesmo. pra mim... Para plantio. Desculpa, Carlos, mas pra E mim... na Europa também a mesma coisa. O Brasil não tem isso, tem muito pouco de subvenções ou Tipo o que o financiamento. BNDES faz com a indústria, o Embrapa Algumas fazer coisas com eu a... não sei, tem lá o Banco do Brasil faz, né? Só que o dinheiro que vai para a Europa, que os europeus concedem para os agricultores, é muito grande. É muito grande. Mas pra Então, mim se isso for faz pedir- sentido, na verdade. Porque assim, a verdade é que a gente tá num dos solos mais ricos do mundo, cara. Se A nossa você... posição no globo... Mano, se você trópico, colocar ali, qualquer porra. coisa no solo aqui, vai crescer, velho. É. Aqui, eu não sei se você é da Europa, tá me vendo, e você nunca viu isso na vida, mas aqui cresce mato no meio do asfalto, velho. Não, cresce na parede. Cresce em todo lugar. Aqui cresce mato, velho. A verdade é que cresce mato. Então, assim, eu não preciso dar subsídio pra um fazendeiro, porque ele vai pôr. Agora, por exemplo, no Nordeste preciso. Não, mas é a questão da competição. Viu? O problema, Não, o problema é a mas- semente, a maquinária. Ok, aí o Embrapa é foda, porque aí o Embrapa faz a pesquisa Agora- pra que a semente seja mais resistente e tal. eu acho- Tanto que assim, é muito difícil encontrar milho não transgênico no Brasil hoje. Muito difícil. Eu acho que se encontrar uma forma de regular por intermédio dessas PLs aí, fazer uma normatização bastante interessante, inteligente, eu acho que abre um caminho para muitos negócios Concordo. no Brasil. Muito, muito, muito. A gente fala o seguinte, o cânhamo, Opa. a semente, o óleo, tudo. E, porra, o medicamento, eu sempre falo do boldo, né? Meu Deus, Porque de eu falo o novo. seguinte, Eu vou até na minha embora. cabeça, não, na minha cabeça, o Renato, eu fico filosofando com a parte da maconha medicinal. Porque eu penso o seguinte, tem um caso de uma cidadezinha lá que todo mundo tinha, até na delegacia tinha plantado, eles não sabiam que era maconha. E Tem. aí, você ter o boldo, pro dia que tá com o estômago ruim, tu ter lá a tua erva cidreira plantadinha no teu canteiro e tu ter a tua maconha. Porque assim, eu não acho, a gente já sabe, já conversamos um pouquinho com a Thaís, a extração do óleo não é para qualquer um. Não é. O cara chegar em casa, panelinha de pressão, tacar fogo, Cara, não. Não é. Não Esquece. Assim como você É. falou que a lei tá indo pro. Renato, um negócio importante. Eu sou absolutamente contra se você plantar num vaso lá na sua varanda e depois fazer uma extração. Cara, as empresas investem em equipamentos fabulosos para poder fazer uma extração, depois dosar por HPLC o teor de cada um deles e saber qual é a dosagem correta, depois fazer o processo de fabricação com óleo de gergelim, óleo de milho e tal, para ter aquela concentração para a pessoa usar gotas a gotas. Cara, como é que você vai... Não dá. Eu, como sou um técnico, e já, né, não dá. Eu penso que é inconcebível. Tá. Não, primeiro Pra mim é perigoso perigoso. do ponto de vista de segurança pessoal, explodir tudo, o cara fazer aquilo lá com álcool e tal. Segundo, é perigoso do ponto de vista sanitário. Concordo. Da pessoa não fazer uma extração correta e ter lá... sei Quer lá, apodrecer, mofar. Tem tudo pode acontecer. Não, isso seria de menos. Ah. Se você tiver uma concentração de THC THC mais alta. alta, o cara está achando que está pegando canabidiol, THC, sabe? Então, assim,
não dá, né? A gente tem que ter cuidado com isso, porque... Eu ainda faço uma ponderação... Nós estamos falando de um medicamento. Eu concordo, mas ainda faço uma ponderação na linha de socioeconômica, que assim, você está falando que um produto aqui hoje, um produto bom, de qualidade, inclusive eu passei por uma situação essa semana maravilhosa, eu vou contar, custa uma média de R$800, é o ticket médio. E nem todo mundo tem como comprar. Então, se a pessoa é redução de danos, se a pessoa tem lá um filho que tem crise epilética, ela pode fazer na casa dela, eu acho que o governo deveria dar um treinamento para essa pessoa, capacitar ela para que ela pudesse fazer as coisas da forma mais correta possível. Então, eu ainda na linha capacita para inalatório. Do socioeconômico, segue o jogo. Tá tudo bem. Mas eu entendo sua posição, tá? De verdade. Eu me reservo o direito de discordar da opinião de você. Claro, pelo amor de Deus. Discordo, porque senão a gente fala assim, o medicamento tal aí, uma molécula sintética muito cara, eu vou começar a sintetizar na minha casa. Não faz sentido. Agora, eu sou favorável que se estabeleça uma maneira de plantar para reduzir o custo do medicamento. Sim. Tá. Porque aí nós não teremos só medicamentos, né? Teremos outros produtos. Sim. Se ela virar um modelo de negócio, o cânhamo, a fibra e etc. tudo para virar um modelo de negócio. Começa a ficar bom. E o SUS, incentivar o SUS. Claro. Farmácia Viva, ter uma indústria do SUS, como tinha a Farmanguinho. Mas tem que ter uma coisa bem estruturada. Bem estruturada. Eu estava lendo sobre a... Alguém dá uma porrada aqui na porta, preocupado. Vê se o Miguel desmaiou aí. Miguel, você tá bem, Miguel? Deixa eu perguntar uma coisa antes, porque senão vai fugir muito do assunto. O que é HPLC? É um equipamento que você faz. High pressure, exatamente. High para purity. Você fazer low column, sei lá. A dosagem do me ajuda. High purity. Ele é o que você a gente sempre fala de negócio de padrão. A indústria farmacêutica ela compara o seguinte assim: ela analisa o padrão que está, vamos supor, 100% THC. E aí na coluninha lá chega aqui, ó. Tem uma coluna de separação. E aí você bota o isso é um equipamento de análise, então. É de análise. Tá, beleza. Para você poder dosar corretamente a quantidade de THC e CBD. Daí que sai os COAs. O laudo, o COA, o certificado de análise. Isso. Mas ok. Vamos lá, vamos nunca tinha ouvido esse termo, tá? Aqui dentro nunca tinha ouvido. HPLC. Falou de HPLC. Vamos complementar o COA aí. Você sai pelo COA somente a identificação e o teor daquilo que está lá dentro. Então, do CBD e do THC. Mas não é só isso para você montar um laudo de análise. O COA, certificado de análise. Tem outros testes que tem que fazer, quantidade de água, entendeu? Impureza. Algumas outras coisas tem que fazer também, não é só isso. Tá, são testes adjacentes. HPLC é High Performance Liquid Chromatography. Ou cromatografia líquida de alta performance. Técnica analítica para usar para separar. Ou seja, eu não entendi porra nenhuma porque eu não conheço esses termos. Mas tá tudo bem. Segue. Não, beleza. Deixa eu te fazer uma... Só para dizer... Desculpa, perdão. Para os nossos curiosos. Isso. Que existe toda uma gama, um componente técnico que envolve todos esses produtos e a gente tem que andar conforme as questões sanitárias todas. Então, por isso que a gente briga muito aqui, a nossa principal briga aqui é por regulamentação. Exato. É o que eu acho. E assim, o problema é que a Anvisa está fazendo um esforço absurdo para regulamentar uma coisa, eles estão fazendo de fato, só que ele não tem apoio. Porque a regulamentação de um produto que é plantado na terra deveria vir de um órgão antes, que é o Ministério da Agricultura. Eles deveriam assumir essa causa. Mas acontece que não é só isso, eu acho. É colegiado, né? Tem medicamento, é agricultura e é negócio. Tem algo superior a todo mundo que está lá, que é o Legislativo. Congresso, né? Legislativo. Concordo. Senado, Congresso, então a gente caminhou para uma conversa que eu gostei. Eu gosto quando tem a discordância sadia. Eu adoro. Porque o que acontece? A gente vai sair na porrada depois? Vai, mas tá tudo bem. Não, eu faço jiu-jitsu há muitos anos. Eu vou dar porrada em todo mundo. Eu vou apanhar de vocês dois. Tá tudo bem. A gente fala. Não, mas você vai sair feliz. Apanhar, mas feliz. Pra caceta, gente. Sim, pra caralho. A gente fala, o canal foi criado para informação, quebrar preconceito. Discussão. E eu adoro o caminho que a empresa tomou de acessibilidade, de propiciar que isso aí chegue na pessoa que não tem condições de pagar o tratamento. Claro. E a gente chegou nesse tema, tipo assim, se eu planto em casa, eu tenho acesso à planta, mas eu não tenho acesso ao ativo. Então, para a gente
Você acha que para a gente chegar num meio termo seria uma capacitação para que a pessoa consiga fazer uma estratégia? Tipo assim, o Embrapa ensina a fazer mel. Você não vai morder a abelha. Então, assim, não era pra morder? Não, eita porra. Então, será que o meio termo seria a gente conseguir ter uma PL para a pessoa conseguir plantar em casa, receber a técnica, receber insumo, receber orientação, capacitação de teor, pelo menos o básico, análise de imagem. Cara, não e depois, você acha que não consegue fazer um negócio desse? Não é porque é controlado. Uma agricultura familiar não vai. Não, putz, isso aí... Não vai. É por ter controlado. Então como é que você vai manusear isso? Eu sou mais favorável. Se eu controlar a semente, se eu controlar a semente, eu sou mais favorável. Semente 0,2% THC, não tem como sair diferente. Não, só a semente, não. Eu sou favorável a que se regularize o plantio e que amplie... E que existe uma indústria que cuide disso de forma econômica melhor. Ou capacitar a associação. A associação já baixou. Ela já baixou. Mas a associação também não tem esse padrão de rigor de qualidade que você está falando. Vai ter que melhorar, porque o Anvisa vai ter que regularizar todas elas. Tá. Porque na medida que você tem medicamento controlado, você tem que ter todos os trâmites burocráticos e sanitários de uma indústria. Porque senão sabe o que vai acontecer? As indústrias vão cair de pau em cima, elas vão brigar para... Vão tomar o negócio. Não para tomar, mas elas vão começar a criar uma se você exige de mim, tem que exigir dele. Eu acho que o modelo de negócio de associação tem prazo, infelizmente, eu acho. Porque... Não, mas eu acho que se eles se regularizarem adequadamente, eles estão prestando um serviço maravilhoso, porque assim... Eu concordo. Exatamente. Apesar que é caro ainda. Eu concordo, mas não tem como eles competirem. A partir do momento que uma MS, que você usou como exemplo, entrar nesse jogo, nesse play, não tem como eles competirem. Ele tem um volume, capacidade, investimento muito grande. Veja bem, a associação pode continuar plantando e fornecendo extrato para eles. Aí eu concordo. Só que aí ele entraria num outro segmento. Tem beleza. Concordo pra caralho. Passa por um centro de solução analítica para poder... Exatamente. A associação sabe, eu acho que isso vai acontecer. Não vai ter associação que eu conheço que tem. Já tem aparelhos e tal. Opa. Então, assim, eu acredito que é a associação que vai se regularizar adequadamente. Vai se regularizar. Outras, obviamente, vão ficar pelo caminho, porque você tem o rigor. Agora... Mas também podem fornecer insumo. Pode fornecer insumo. Ele faz uma parte da cadeia. Faz uma parte da cadeia. Só que aí ele tem que ser regulamentado pelo mapa. Sim, faz o acolhimento, faz uma parte da cadeia, falando isso aqui, traz de volta. Eu estou falando isso aqui como Jair Calixto, pela minha vivência. Sim, claro, porra, é o que a gente quer. E também aqui não estou pregando que seja feito isso, mas pelo que eu estou vendo, e uma história que já vem de longo tempo aí na... Vamos aprender com os outros também, né? Vamos aprender com os outros também. Calixto, não esquenta a cabeça com isso. Tudo para poder baratear esse preço. Por quê? Imagina, sei lá, quanto é em média aí, 200, 300 reais um produto que você compra de associação e tal. Sim. Importado é muito mais caro. Mas mesmo assim, um produto de 300 reais é caro, você concorda comigo? Não, depende, então, tá mais caro que isso, uns 500 reais, 450, 500 reais de associação. Pô, isso aí dá para baixar. Na hora que tiver um plantio maior, um controle, mas tudo passa pelo controle efetivo, né? Você fala, regulamentação, controle de regulamentação. Separação das plantas, e a macho, é fêmea, qual que é a índica. Onde está sendo plantado? Me preocupa pra caralho onde está sendo plantado. Vamos falar uma coisa aqui também que eu não falei aqui, porque a RDC 26, a 24, fala lá da questão dos metais pesados, agrotóxicos. E eu falo isso pra... Eu sou o cara mais chato. Não, ó, 52, 26, RDC 26. 26? Só 26? 26 de 2014. Caralho, 26? Que número estranho pra uma RDC? 24 de 2011. Uma é para fitoterápico. E a outra é para plantio. Desculpa. Imagina. E outra é para específico. Tá. Então, para os medicamentos fitoterápicos, é exigido que você pesquise os metais, tem uma lista imensa de metais, e agrotóxico, e fungicida e tudo mais. Então, nós temos que olhar isso para cannabis também. Muito. Temos que olhar. Uma das principais coisas que o pessoal fala assim, beleza, o cara compra o prensadão e fuma e faz mal para ele. Ok, mas assim, aonde está sendo plantado? Como está sendo colhido? Como está sendo prensado? Tem quantos insetos lá dentro? Se chega num momento em que o Ministério da Agricultura... se chegou num determinado momento em que saiu no jornal a notícia que o Ministério da Agricultura flexibilizou a quantidade de pata de barata que tinha no molho de tomate, isso aconteceu tem uns 10 anos.
É porque existem pata de barata no que está sendo plantado numa fazenda mega controlada. Você falou tudo nessa pata de barata, amigo. Não! Sim! É porque você lembra que isso, a pata de barata foi a notícia. É fazenda, cara, tá tudo bem. Eles andam lá. Imagina se numa fazenda controlada isso tá acontecendo. Imagina lá na puta que pariu, numa plantação ilegal. O que tem nesse prensado, velho? Agora, no nosso caso aqui, vamos falar específico da cannabis, vai ser bem mais controlado, né? Estufas e tal. Só que o solo tem que ser... O solo tem que ser cuidado. Tem que ser cuidado porque... Como é que você chama o negócio que vai lá, o adubo da cannabis? Vocês falam, tem um nome bonito que vocês falam. Vocês adoram. Eu sou péssimo de memória. Não esqueci. Depois eu vou lembrar. Alguma coisa extrato, não é extrato. Eu vou contar uma coisa de regulamentação que é importante que eu vi essa semana. Fizeram um orçamento de uma empresa internacional aí. Uma empresa internacional, que eu não vou falar o nome. Fez um orçamento para um paciente. Em vaso de 30 ml, full spectrum, 2.000 mg. Beleza, esse paciente falou, quanto? R$800, é um absurdo. É um absurdo, eu não quero muito caro, não sei o que eu vou comprar na farmácia, porque eu sei que tem R$300 lá, por R$300. Estranho. Mas tudo bem, se você achou R$300 na farmácia, vai lá. Compraram por R$300, 10 ml. Não tinha nada. 10 ml. 10 ml. Um terço do tamanho do invase. Pra minha visão, tá? A falta de regulamentação desse mercado permite esses desvios, porque a pessoa nem se ligou à diferença. E a partir do momento que você tem um P&D de embalagem que tem que seguir uma construção regulamentada, esse tipo de problema não acontece. O cara vai saber que tem diferença. Exatamente, precisa de informação, tudo. E outra coisa, uma coisa que só eu comecei a pensar nisso, eu não externei pra ninguém, eu tô externando pela primeira vez aqui. A gente adora. Cara, adóio. Tá assim, cannabis tá... todo mundo falando em cannabis, tem evento pra todo lado, workshop, tudo maconheiro. Congresso. Tudo maconheiro. Ninguém falou aí, como a regulamentação ainda tá tateando, né? Ninguém falou ainda em falsificação de cannabis. E a gente já viu. Porque vende no Mercado Livre, inclusive. Como é caro, é muito fácil. Azeite. Mandaram azeite puro. Cara, então, assim, azeite de oliva. Por isso que as coisas precisam se ajeitar. Óbvio que tem custo para fazer isso, mas para ter a segurança para o paciente. E o pior de tudo é sabido que nós temos um efeito... O ser humano tem um efeito placebo muito alto em quase tudo que se constrói. Então, se o cara compra uma porra de um óleo na internet, ele acha que aquele óleo realmente tem o composto e não tem, pode ser que ele se sinta melhor que essa merda. Já tem 40% de cura. Pode ser. Com a cabeça. Por isso que os estudos duplo cego tem que ser feitos, né? Exato. Pra ver aquele percentual que... Eu tava vendo um documentário, aquele que... Esqueci o nome agora. É de um médico que se expôs a várias drogas psicodélicas, um documentário da Netflix, são 4 episódios. Nossa, eu quero ver. E aí ele falava sobre... Aí tem uma hora que ele fala sobre pesquisas e tal, e eles falam tem uma taxa lá que, tipo assim, 2 em 10 pessoas se curam sem nada. Uhum. E comparado com tarja preta, ou seja... Sim, o que tá falando, sim. É o papelzinho lá da homeopatia, porque a pessoa... A cabeça, cara. A cabeça fala assim, puta, agora andei. E o óleo, sacanagem, cara. Óleo de coco puro, azeite de oliva puro. Isso é crime, né? E a gente... É um crime. Uma vez eu participei de um workshop de segurança no medicamento. E é um crime que a indústria... Existe uma indústria de falsificação fortíssima, porque a pena de falsificação é infinitamente inferior do que a de tráfico de drogas. Muitos criminosos saíram do tráfico de droga para a falsificação. Porque boa ideia, propósito. Quanta gente precisa de investimento para abrir um... É zoeira, gente, pelo amor de Deus. E o lance que aconteceu, eu trabalhava com medicamento que custava 1.000 porrada. Então a gente tinha vários casos falsificação direta. Tinha quadrilha especificada em falsificar um medicamento de oncologia da empresa. São os mais visados, né? Os mais caros. A gente criou umas etiquetas de holograma e tal. Era caríssimo. Tinha carro forte para entregar aquilo, era seriada. Sim. Se eu não controlar ela no estoque, fodeu. O nego vende um rolo, acabou. E aí o cara falava, o produto que mais é falsificado no mundo é o da Disney. E o segundo da NBA. Todos eles têm holografia. Só que o cara falou, você pega o falso, o que você faz quando você bota, por exemplo, uma holografia? Você só sobe a régua.
O cara que falsifica, ele vai comprar holografia também. Sim. Só que a dele não é igual. E ninguém pega aí. Olha. Aí outra, pô, o povo tá pouco se fudendo pro Mickey falsificado. Agora pro remédio é outra história, né, Nike gente? de 50 prata. Porra. Aonde Então, tem? isso é- Eu tô querendo. Isso tem, tá? Tô querendo. Com Nike de 50 prata. Os Não, caras falsificam tem. tudo. Tô querendo. E eu tenho medo disso também, da coisa ficar Então, vulgarizada. me preocupa porque como tem o controle aí, os produtos são caros e, claro, isso Cresce alerta. o olho do vagabundo. Sim. né? A criminalidade fica de olho, então... É uma oportunidade. Uma E a janela tá oportunidade. aberta, tá todo mundo comprando. Tu Os mexe no Broad, Mercado Livre, os Broads tem um monte. Os Bota no Broad de Mercado 6 Livre. mil é acima de 1.200, 1.300 reais. Os 1.200 Broad de 6 mil. Aí tu pega um no azeite mercado. galo, vou botar até o galo, tá? Vai Ah, com não, azeite caro galo, demais, bota- tá maluco? Aquele Maria que vem na embalagem de metal. E o cara vai Top. vender com 1.230 ml. Eu Então tenho. é bastante complicado. É bem tem que ter um complicado. controle, que a Isso é gente um precisa ficar ponto atento real. também. Isso é A um ponto gente- bem importante. A gente até eu cheguei a mostrar pra você, mas foi muito rápido. A gente tem a Reaja, né? Que ela tem aqueles Eu ia reagentes. falar disso, perfeito. Porra, é Segue. cacete. A gente fica comprando às vezes do mercado e testa. Ele não é. Ele, É um ele kit é só. reagente? Ele É um kit reagente? É um Eu não reagente. conheço, desculpa. É, eu a não gente conheço. tem aí, eu te Eu mostro. vou te mostrar. É. Você goteja na Meu óleo tá aí, coletinha, inclusive. Dá um reagente. É tipo aquele azul turquesa. Se ficar azul turquesa. Ele é qualitativo, né? É. Ele é só qualitativo. de assim. Ele é a escala de cores. Tem uma Vai escala de cor, roxo, a rosinha. Roxo a para roxo pra- CBD e vai de azul turquesa a azul clarinho para Pra THC. THC. Para você pegar o seu óleo e saber, tem CBD? Tem. Mas será que ele tem THC? Você vê mais ou menos, ele tem muito, tem pouco. Que Quando é- faz isso em geral, Um caso. Ah, ele aí, ó, foi até buscar. Tem. Ô, essa adoro. Adóio. Aí, ó. Esse aqui é a escala de cor. O óleo é Depois a gente vai- amarelo. depois eu vou te fazer O reage é amarelo, o reagente. Você vai ver que a primeira escala é amarelo. Se ficar amarelo, é não reagente. Aí se ele começa a mudar de cor, aí ele tem alguma reagência. Se ele ficar roxo pra caralho, é porque tem Mas muito. Só não sabe quanto tem. Você tem uma ideia por causa Encontrou. do tonalidade do roxo Já que é alguma aparece. coisa, né? Já é alguma coisa. Já é alguma E aí coisa eu pra tenho uma você história pra te evitar contar. tomar um azeite puro. Pô, E aí eu tenho uma história pra te contar. Na pizza de Eu preferência, na pizza. E eu tomo azeite de boa qualidade. inclusive. Ou então igual certas pessoas com THC, né? Você Igual falou- certas pessoas Mano, com tem THC. um caso. Elas contaram o caso já? Mano, você tá maluco. Nós temos um caso muito bom pra contar de THC, mas infelizmente eu não Se posso você- contar no ar. se Se você você não- quiser saber, entre em contato com a gente pelo DM Direct. aqui e a gente conta. Porque o THC, ele causa problemas. Então, assim, é bom. Esse aqui é o de CBD. E existe o de reagente THC. Que é azul. Por isso que eu sou contra de fazer Em- plantio em casa. em casa. estação. Porque você nunca vai saber como que você vai medir, qual que você vai atingir, que nível que você vai atingir. As Você duas estão sabe- concordando, né? THC sabe- não vale a pena, né? Você sabe. Você sabe aquele kitzinho de teste de pH de piscina? Varetinha? Não, aquele caixinha. duas agulhas de vermelho e amarelo. Isso. Cara, eu não tenho piscina em casa, eu sou pobre. Mas- Eu moro mas num isso apartamento, é- Não, é mas eu porque nunca tem- vi lá. Não, mas depois você pesquisa. Você coloca a água da piscina ali, você pinga o reagente, chacoalha, ele muda de cor e aí do lado tem uma escalinha. pH e cloro. Isso, eu acho que é mais ou menos a lógica que a gente poderia ter alguma coisa desse tipo pra um autocultivo, tá? Mas Lote, época, Época. planta. Isso aqui é, Inclusive, eu mas acho que isso eu- aqui é qualitativo, não é quantitativo. É. Né? E- Não, tudo bem. No caso do pH da piscina, Redução ele de danos. tem uma questão ali do lado que te mostra mais ou menos. Aí a gente pode fazer um dos dois igualzinho. Pô, quem tem piscina ou já teve, sabe. Cloro e não sei o que lá. pH, No pô, caso, pH, isso aí. Cloro e pH. No caso desse aqui, seria Mas tudo THC e também CBD. existe, né? Não, tá tudo bem. Não vai me convencer hoje, não. Não, zero problema, de verdade. A Não gente vai sair na forma- porrada depois, gente. Brincadeira. Não, É, Eu já falei um monte de coisa aqui que eu sou favorável. Tá cara. tudo bem. Não, tá Mas tudo isso bem, aqui zero problema. Eu tô pensando assim na segurança. Vamos E eu concordo pra caralho, mas eu acho que a gente vive dentro de um contexto social que é muito complicado, velho. O cara dá. Ainda que nós melhoremos muito o nosso mercado, eu acho muito difícil que esse produto baixe de R$300. Um produto de qualidade. Acho de verdade, porque o processo é complexo. O processo de plantio é complexo. Ok. Sim, eu vi o É. plantio. E assim- Complexo a seleção de semente. Pra caralho. E outra coisa, você tem um processo de colheita, coleta das flores, armazenagem das flores. Tem que ter rastreabilidade de tudo, porque é controlado. Sim. Tem que ter rastreabilidade das plantas, das flores, do extrato e do produto acabado. Sim. Então, tudo isso
pô, você tem que ter mão de obra para fazer, você tem que fazer a estabilidade do produto, você tem que ter a qualidade do extrato, você tem que dosar o que você tem lá dentro, você saber como você vai... Os testes são caros. Exatamente, os equipamentos vai ter que ser larga escala para conseguir... E quando você chega... Exatamente, vai ter que fazer equipamentos grandes, produzir bastante para poder baixar a pressão. E num país... nos Estados Unidos, hoje, um óleo de CBD de 2.000 miligramas custa em torno de 80 a 100 dólares. É o que custa. Você está falando conversão direta R$500. Eu acho que vai ser muito difícil. Relaxa, pode dar soco no microfone. Só não quebra, porque senão você vai ter que comprar. Parece que alguém me chutou por baixo aqui. Pá, o problema, na minha opinião, é que assim, se custa 80 dólares num país em que o salário mínimo está margeando em torno de 2.500 a 3.000 dólares, é uma coisa. Agora aqui... Aqui, R$300 num salário mínimo de 1.200 é outra coisa, cara. É um problema. Mas, de verdade... eu entendo eu tenho todo... Eu vou falar pra você uma coisa. Eu li eu estava lendo sobre a norma 200, a proposição 215 do estado da Califórnia. Mano do céu, como vocês são bons de número. Puta que me pariu. Proposição 200. Eu vou ter que... Cara, eu vou passar o resto do final de semana, eu vou passar o feriado inteiro estudando. 215 Califórnia. A proposição 215 do estado da Califórnia, 96, que liberou o uso medicinal. Sim. Da cannabis. Então, o estado da Califórnia, tá eu vi um negócio do condado de Humboldt. Exatamente. Uma merda. Tem na Netflix tem Montanhas Assassinas. Montanhas Assassinas. Um monte de problema. A turma começava a plantar por causa de boa. Disso, porque antes era de um jeito. Boa, aí começou a aparecer um monte de gente. O dinheiro valeu a pena. E eu estava lendo uma reportagem depois lá, umas reportagens que o pessoal já estava meio assim contrário a essa liberação na Califórnia, essa industrialização, porque o produto estava custando o dobro do que eles pagavam. Mas por que aconteceu? E eles estavam voltando a usar produtos no mercado... O câmbio negro. O câmbio negro. Porque o que aconteceu? A regulamentação... Imagina o seguinte, o mapa entrou no circuito, vai regulamentar. E aí, para o Renato plantar, o Renato tem que garantir, vamos supor, cerca elétrica, fechadura digital, com biometria, é um inferno. Ficha corrida de todos os funcionários da fazenda, controle de estoque, controle de peso, controle de cada etapa, e a permissão. O cara falou, a permissão era de 120 mil dólares. Tomando cu. E aí, como é que um cara que tem uma fazendinha de 5 mil metros quadrados, vai plantar 30 pés, paga 120 mil dólares? Não Só vai. os grandes. Vai. E aí... tirou os pequenos da jogada. Aí os pequenos ficaram no mercado negro, se matando. E o grande, quem tinha grandes terrenos, pagava lá os 120 mil e podia vender. Por isso que eu acredito que tem que ter pensar no modelo econômico. Híbrido e econômico. Modelo econômico. Um plano de negócio para o Brasil para fazer isso. Você não precisa ir longe. Fala. Só para não perder, porque as pessoas mais velhas acabam esquecendo. É normal, normal. Normal, né? É bom para Alzheimer o óleo. Zoeira. Fala. Desculpa, Calixto. Pra caramba, viu, velho? Brincadeira. Tenho medo disso. Mas tem os clubes de cannabis, né? Você viu na Espanha tem clubes. Sim. E eles organizaram de uma maneira, e a Alemanha agora está pensando na regularização para o uso adulto. Uso adulto ou recreativo. E estão pensando nos clubes de cannabis. A Espanha tem o clube de cannabis para você usar e utilizar como faz na Holanda, né? Tem os coffee shops lá. Então, eu não sei, mas eu estou só citando isso. Né? Não, perfeito. Como a Alemanha está tentando encontrar um caminho. Tem que tentar encontrar um caminho, porque assim, tá todo mundo tentando. Tentativa e erro. Infelizmente é tentativa e erro. A gente tem que tentar pegar o melhor de cada um, né? Exato. Se conseguir, seria ótimo. Cara, deu um monte de hora, eu tenho um monte de coisa para estudar, eu acho que não dá mais para falar, porque senão eu vou passar o feriado inteiro estudando. Eu volto e vou, não, pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso. Eu vou te falar. Gente, nem gosta de estudar assim, de verdade. Senão você vai ser suprimido desse podcast aqui. Com certeza. Vai ser expulso. A gente entendeu demais. E assim, vamos ter que fazer uma outra mesmo. Agora, o que eu queria? O convite já está aberto, a casa vai ser sua mesmo, se você quiser divulgar uma aula, fazer cara, eu queria mesmo divulgar minhas aulas, até o nosso, porque o nosso podcast é diferente do seu. A gente grava com uma pessoa, cada um na sua casa grava,
eu edito o vídeo e posto lá. Não, vamos botar o link. Então, a casa, assim, a ideia disso aqui é trazer informação e levar o assunto da maconha, da cannabis, medicinal, o que for, para as conversas em casa, no boteco, na escola, onde for, no trabalho, e trazer o assunto para perto da gente, para todo mundo filosofar um pouquinho, pensar um pouquinho e procurar os caminhos. Então, assim, essa é a ideia. A gente... pensar como ciência, né? Sim! Porque ele perguntou para mim, você era contra, tal, etc. Eu era. Não, é normal, de geracional, cara. A minha mente, mudei, abri e comecei a entender que tem aquilo que tem que ser... Tem ponto positivo e tem ponto negativo. Normal. A entrevista que nós fizemos com mães de crianças que usam, aquilo para mim foi assim... Assistam a nossa primeira entrevista com Camila Portela, que tem Mano, você tá maluco. E com o Felipe Ceguinho, você tá maluco, é de chorar os dois, porque realmente... Não, e a mãe chegar assim e falar, olha, eu tentei de tudo, todos os medicamentos foram tentados, e você chegar no médico e ele falar assim, mãe, você está preparado para perder seu filho? Cara, porra, quem é pai, quem é mãe não aguenta nem ouvir, né? Pensar numa porra jamais vai ouvir isso, e principalmente da mãe, né? Ela que gerou efetivamente a criança. Então, realmente tem histórias bastante interessantes e bonitas aí por trás, e faz com que a gente tenha que dar a informação correta e trabalhar corretamente para que encontre-se uma forma de liberar, regular e transformar isso em produtos úteis para as pessoas. Eu só tenho a agradecer. Eu gosto quando a gente questiona, eu gosto quando a gente conversa. Também gosto. Cacete. E assim, curiosos, antes que o Miguelão foi tomar a bezetacil dele, né, lá, o Miguelão. Ele foi mesmo? Ele foi tomar injeção? Se inscreva no nosso Eita, como canal. não toma. Se inscreva lá no Instagram, no YouTube, clica no sininho. Faça isso. Porque vem os cortes. Segue o Renatão pra você ver os pés de mandioca dele. No Instagram. Vocês vão adorar. Jair. Obrigado, viu? Valeu. Muito obrigado. Agora a casa é sua mesmo, tá? Jair, cara, valeu. Cara, muito obrigado. Muito obrigado aí. Desculpa se eu falei alguma bobagem. Que isso, curiosos. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Meninas.